Olá, pessoal. Aliás, a capa desse vídeo tem de ser Redação TRF3 e Estudo de Caso TRF3. Claro que as informações, nós estamos aqui a trabalhar com os senhores, é com base no edital. Eu só transformei isso aqui num documento mais palatável, mais amigável para vocês. Mas o que nós vamos discutir é a parte técnica do edital no que se refere à redação e estudo de caso. Pessoal, fica até o final. Não só pela convidada que eu trouxe aqui para discutir com vocês, que é perita no assunto, mas porque a gente realmente esmiuçou a coisa para entender. E fizemos comparações com o TRF da 4ª região e como foi a prova. Como é que eu vou descobrir como será a nossa? Eu fiz isso. Professora Silvia está aqui com vocês, eu quero já de antemão agradecê-la. Obrigado pela presença, professora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder contribuir aqui com vocês, com a equipe pedagógica, com o mestre Alê, como vocês bem conhecem, como vocês bem o chamam. E eu estou aqui exatamente para poder contribuir com essa sua aprovação. Show de bola. Vem para cá aqui, ó. Vamos continuar daqui, que eu vou fazer essa... Acho que um pouquinho mais para cá, professor, não tem problema não. Deixa eu ver aqui, ó. Tá ótimo, tá perfeito. Agora nós estamos... Gente, vamos lá. Só que para que nós possamos coexistir, olha que chique, a gente tem aqui, vai pra lá, chique, vai pra cá, né? Deixa eu, para quem caiu de paraquedas, o que eles estão falando? Do edital do TRF3. Eu não vou explicar o edital de novo, né? TRF3, legal. Quem que vai fazer? O técnico analista da área judiciária, formado em direito, e o técnico, que pode ser o colega com formação em outra área, ou com o nível médio. Legal. Só que tem uma coisa, depois de todas essas informações, está no site, tudo, valor, quanto ganha, não vou falar disso não. Prazo da prova é importante, né? Porque sebo nas canelas. Para o técnico tem redação. A professora entra aqui com vocês. Mas ela também entra no estudo de caso. Mas o estudo de caso é para advogado. Então, mas existe a parte que você vai escrever. E isso também é contado. Não tanto quanto na redação, né, professora? Porque você estava me falando, Alê, tecnicamente os dois caras têm de saber escrever bem. Claro, para passar as ideias. Mas a diferença é que os critérios que ela pediu para até colocássemos aqui para vocês, de redação, você tem uma estrutura muito clara. E no caso do estudo de caso, lógico, se o sujeito escrever mal, ele vai perder ponto. Exatamente. Mas na redação pode ser a morte. É isso. É que a gente trabalha sempre com a possibilidade de um estudo de caso, aliás, com a certeza de que o estudo de caso requer uma linguagem um tanto quanto mais técnica, okay. Até porque a pessoa que vai fazer a produção desse texto já tem uma formação diferenciada com relação a quem vai prestar para o técnico. Então, o vocabulário é mais aprimorado, né? Mas isso não quer dizer que só porque você usa, entre aspas, o juridiquês, que você vai descuidar da gramática normativa. Eu vou aproveitar, então, já vou começar a fazer... eu vou fazer a sua voz aqui. Um monte de gente mandou pergunta, eu já faço, porque a gente já faz isso há uns 40 anos. Então, eu já sei. Professora, eu peguei outro dia um aluno fazendo curso aqui com você e ele tascou um odiernamente ao invés de atualmente. Professora, qual é a tua dica para um cara que está acostumado a ler texto, não sei o quê, e ele pode fazer aquilo de uma forma mais simples, clara, fluida, mas ele usa aquelas palavras e tal? Ele tem de evitar isso. A gente sempre diz que o vocabulário, esse é o que a gente chama de vocabulário pedante, que é você tentar impressionar o corretor ou a banca corretora com o uso de vocabulário mais sofisticado. Isso não é bem-vindo dentro de provas, até porque a Banca Fundação Carlos Chagas, segundo o conhecimento que nós temos a respeito dessa banca, ela gosta exatamente da qualidade da resposta. Então, tanto faz você falar de uma redação argumentativa, logicamente, o próprio nome está dizendo que é a qualidade da sua argumentação que conta. Tá. Claro que você não vai fazer uso de um vocabulário numa linguagem conotativa, linguagem figurada, linguagem ambígua, linguagem informal, gíria, mas preferencialmente que a sua linguagem seja concisa e clara. Show. Não, excelente. A sofisticação é a simplicidade, né, Silvia? Exatamente. Show. Bom, galera, tecnicamente, resumindo a ópera, redação para técnico, estudo de caso, 2 questões práticas para a área jurídica, beleza? Legal.
Só que tem uma coisa. O primeiro detalhe importante que as pessoas esquecem. O peso. Como assim o peso? Gente, dá uma olhada. Tem um detalhezinho, deixa eu colocar aqui, só para não ficar passando slide à toa. Tem um detalhezinho que as pessoas estão esquecendo, professora Silvia. E o que ela me fala, a professora ficou feliz, falou assim, não, eu gostei, porque realmente o sujeito que não souber redigir está fora. E por que ela está falando isso? O item do edital diz, para o cargo de técnico, para técnico eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade. Por quê? Porque ele diz, para o analista, até agora, a edital deveria ser retificado, no meu sentido. Quer ver? Eu vou explicar. Para técnico, diz, a nota da aprovação do concurso corresponde à nota obtida na prova objetiva de conhecimentos gerais específicos. Legal? Mais, pelo que eu lembro, é soma. Né? Não é como na internet que a pessoa escreve mais como conjunção de... como a noção de but, né? Então, mais é a soma. Mais a nota obtida na prova discursiva. Ferrou. Ele está dizendo, então, que tudo que você estudou de sustentabilidade, que tá todo mundo agora só fala nisso, né? Gestão, processo civil, quanto artigo. Então, isso, mais a matéria da professora, é o que dá a média. Logo, metade da prova é ela. Acabou. Resumindo a ópera. E para analista, eu não posso afirmar. Eu posso dizer que sim, porque é um indício. Mas veja, tecnicamente parece que eles esqueceram, Silvio. Olha que coisa louca. Porque eles falam para técnico. Mas para analista, ó, não vem, ó. Pode ver, a classificação final. Ele não fala. Ele só fala de técnico. Então, precisa esperar para ver o que vai dar. Provavelmente deve ser essa lógica também. Mas vamos lá. Professora, separamos aqui uma coisa interessante. A senhora me disse, Ale, é muito importante olhar o passado para descobrir o futuro. Legal. Exatamente. Como é que cobraram redação no TRF4? No edital e na prova. No edital eu posso dizer, professora, eles colocaram lá, deve ser um texto dissertativo argumentativo a partir de uma proposta única, sobre um assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático. E agora, no TRF3, professora? No TRF3, cadê? Ele vem e fala, deverá texto dissertativo argumentativo a partir de uma proposta única sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao conteúdo. Professora Silvia, então quer dizer que a redação não vai versar, não atrelado necessariamente a constitucional, a administrativo, tal. O que eu posso esperar, professora? Logicamente, quando a gente fala não necessariamente atrelado, isso não quer dizer que você não possa fazer uso daquilo que a gente chama de argumento de autoridade. Citar a Constituição, citar uma lei. De repente, se o seu tema permite, ou se o tema permite que você faça o uso dessa argumentação, é possível. Mas, genericamente falando, se o edital está dizendo que é um tema relacionado genericamente falando, a concepção, qualquer tema que não necessariamente ligado ao edital, é óbvio que a gente vai pensar sempre naquele mais do mesmo. Todo mundo sabe que a gente tem necessariamente um papel dentro da sociedade. E a sociedade, ela apresenta tanto os seus aspectos positivos, a sociedade democrática, quanto os seus aspectos negativos. A atualidade nos traz o desenvolvimento, o progresso, mas a gente também tem problemas pessoais, problemas emocionais, problemas psicológicos. A gente tem questões de ordem que gera polêmica, divisão entre a sociedade. Então, tudo isso, eu sempre vendo a ideia de que quando a gente percebe esse tópico no edital da Banca Fundação Carlos Chagas, é você estar inserido dentro de uma sociedade, qual é o seu papel enquanto indivíduo e como você pode contribuir para que a sociedade caminhe com mais saúde, com mais controle, talvez com mais por conta equilíbrio. Disso, não é, professora? Tantos temas versaram, pelo menos nessa minha curta existência de 2 décadas de concurso, envolvendo mobilidade urbana, a inteligência artificial, a questão do bullying, a questão da privacidade, da venda de nossas fotos nas redes sociais, como se as famílias todas fossem felizes naquele almoço no Facebook, só que não. Então,
tudo isso é a suma do que você está falando. Balma, sociedade líquida e por aí vai. O direito à cidade já foi um tópico, inclusive, Excelente, no tema excelente. digital. Professora, você pediu para colocar um slide do TRF4 técnico. Porque já que o tema vai ser igual de agora, como é que foi no passado? Então vamos ver o que você pediu aqui. Eu vou aumentar a tela para vocês. Veio um texto... Como é que chama isso aqui, professor? Um texto de... Motivador. Motivador? O que nossa época nos exige, euforia, confiança, velocidade, temos que ser proativos, o que ela nos promete e tal. Resumindo a obra, porque eu não vou ficar falando sobre isso. Aí ele vem, baseando na relação entre ideias presentes, no texto 1 e 2, seu conhecimento a respeito de questões suscitadas, levantadas, redija uma redação de caráter argumentativo sobre o tema. Proatividade. Uma felicidade prometida. Professora, não para você, mas para os seres normais como nós, o cara ficou feliz? Você acha que... ou ele falou, meu Deus, eu tenho... Porque há dois problemas aí. O primeiro é o aluno que faz assim, ó. O que eu vou falar? Esse é o despreparado. Naquele momento ele está despreparado. Não é que ele é um aluno despreparado. Desculpem fazer essa conotação, mas... Um jogador de futebol, quando está na Copa, ele não é o melhor, ele é o melhor naquele momento da Copa. Então você está despreparado para aquele momento, é fato. Agora, e um cara que sabe pra caramba e fala... E aí ele tem também o risco. Será que eu consigo colocar tudo que eu sei aqui? Exatamente. Eu não sei se eu me fiz claro. O princípio da concisão ou o princípio de você ser prolixo ou você ser conciso. O fato é, a palavra-chave, se a gente fosse retirar desse tema, seria a proatividade. Então, eu posso esbarrar assim, o candidato que não sabe o que é proatividade. Esse cara é aquele que não lê, não é um bom leitor, não praticou redação, não está necessariamente preparado para aquilo que a gente chama de temas da atualidade. O que eu percebo muito, Ale, e eu pude perceber isso, inclusive, nas oficinas que nós fizemos aqui, passadas, é que a grande dificuldade de produção de texto começa exatamente a partir dessa tela. O candidato que não sabe ler, o candidato que não sabe interpretar, o candidato que não sabe fazer o que a gente chama de recorte temático, ele já está com 50% da nota recorte temático seria poder fisgar tirar alguma coisa, a essência mas do sem texto. copiar, que não é bom, né? Até porque, quando eu faço oficina de redação, eu sempre digo que, na verdade, a banca ela já te dá um direcionamento. Claro. Ela já diz para você o que ela quer ler. Como que ela faz isso? Pelos textos motivadores. Então, eu vou considerar que um passo antes de você colocar a ponta da caneta no papel para poder produzir, o passo anterior é você ler e entender e tirar a essência daqueles textos motivadores. Muito, muito bem, muito bem. Professora, tem mais coisa aqui que eu acho que seria interessante para os alunos observarem. E você bater um papo com a gente. Vamos lá, já entendemos então que pode ser isso. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui que eu separei, pessoal, até por causa do tempo, a gente não quer cansar vocês, e eu também tirei a professora do estúdio. Ela está gravando redação exatamente para o TRF3 2019. E detalhe, já tinha curso, mas ela está gravando com um novo mote, pegou a parte do TRF4. Nesse curso de redação, que vocês vão poder ver, da professora Silvia, gravado em estúdio, ela vai fazer apostas, vai falar 9, 10 apostas e o que eu acho que pode acontecer. Isso é muito legal. Não é simplesmente acertar. Existe hoje uma cultura de acertei o tema. Desculpa, se eu vivesse de acertar tema, eu estava rico. Mas muito rico. Porque eu já acertei tanto tema na minha vida. Acertar e como direcionar o meu aluno para aquilo. Porque a professora tem de fomentar em você a vontade. Pesquisou, desgrama, sobre aquilo, que não que adianta, acertou o tema. E daí? Você pesquisou? Não. Então o que adiantou a sua bola de cristal? Sejamos profissionais. Esse concurso não é para amadores, já vou avisando. Professora, eu tenho aqui uma pergunta sobre avaliação. Isso eu já desde quando eu trabalhava com minha querida professora Ivani, que é uma maravilha de pessoa e que eu adoro, a gente sempre discutiu sobre isso e ali eu fui aprender e estudar isso profundamente. E cada colega da sua área me traz uma novidade e a gente vai pesquisando. Eu sou um pesquisador. Quando ele fala conteúdo até 5, estrutura até 4, expressão, professor, eu quero chegar a 8, 9, eu quero chegar a 9 numa redação. Como é que eu observo isso, professora? Se você me der licença de citar casos de alunos que produziram texto para o TRF4,
eu vou dizer a você que eu recebi uma quantidade significativa de alunos que queriam entrar com recurso. Eu fiquei sabendo. Tá? Você fez então, mais assim, recurso do que deu aula. No primeiro momento, eu já posso, sem medo de errar, eu vou dizer para você, você pecou no conteúdo, a banca automaticamente vai descontar na sua estrutura. Porque a gente entende que a estrutura básica de um texto argumentativo é, como todo mundo sabe, eu sempre falo, até o corintiano sabe disso, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas isso é muito simples, é relativamente uma informação pequena se considerada a complexidade da coisa. Porque o problema de um aluno já começa exatamente na estruturação da introdução. Por exemplo, se você me traz um texto, uma introdução, em que você apresenta o tema e não apresenta a tese, isso já é um problema porque o seu texto vai desmoronar. Se você apresenta uma introdução com uma ideia e você discorre sobre outra, já é um problema porque você desestruturou totalmente o próprio corretor. Porque a bússola para nós corrigirmos texto é exatamente a introdução. Eu vou observar a qualidade da sua argumentação no corpo do texto, mas qual é o aprofundar desta argumentação? Aquilo que você prometeu na introdução fazer para mim. Boa. E duas observações. Primeiro, para que ninguém escreva aí embaixo que a professora está falando mal do Corinthians, porque é a maior torcida. Não, eu sou corintiana. Eu gostaria até que ela falasse mal, porque eu não gosto de corintiano. Eu tô brincando. Eu sou São Paulino, mas meu time não ganha nada. Professora, mas a observação séria é a seguinte. Se você, professora, eu tenho de fazer a voz do cara. Você ensina a fazer isso no curso? Ou seja, quais os meus escorregões que eu posso... A casca de banana que pode haver em conteúdo, estrutura, eu vou achar isso... Eu vou pedir para você colocar, então, Ale, sem querer te cortar, aquele slide que é exatamente... Esse desenho, esse formato, é tudo que um corretor... Isso é material do curso. Tudo que uma banca corretora pede. É olhar para esse texto e observar que o aluno se comprometeu a fazer algo na introdução e ele o fez no corpo do texto e ele encerrou esse texto sem fugir de qualquer situação apresentada lá na introdução. Então, na verdade, a gente diz assim, Silvia, mas você está vendendo o espelho de correção? Você está vendendo o modelo de correção? Primeiro que a gente parte do pressuposto de que com temas filosóficos e temas que requerem o seu conhecimento de mundo, por assim dizer, esse espelho, essa redação pronta, esse formato, olha, coloca esse trecho, faz assim, já não é 100% eficaz. Olha aqui, desculpa, mas eu tô velha para essa história. Isso que ela está falando é muito sério. Por quê? Você quer vender bem? É falar isso. Não, sério. Não tem mais idade para isso. Meu filho está crescido. Já tem quase 10 anos. O que vocês querem, eu também. É algo pronto. Eu queria o manual do meu filho quando ele nasceu. Seria fácil. Não vem. O que a Silvia está falando é algo de muita responsabilidade. Ela falou, gente, eu vou tentar dar um direcionamento, mas eu não posso dar uma máscara e dizer isso serve para tudo. Porque às vezes o tema vai exigir de você muito mais. Agora, eu posso dar um direcionamento. É isso que a gente quer, professora. O que é isso? Primeiro, segundo parágrafo? É mais ou menos uma linha que eu posso seguir, professora? Eu poderia dizer para vocês assim, ó, muito genericamente falando, o que a banca espera do seu texto é isso que está em tela para você. É o aluno apresentar o tema e a tese, discorrer sobre ele e fechar esse tema com o apontamento de uma possível solução ou não, que é o que a gente chama ideia síntese, você simplesmente reafirma aquilo que você diz, ou você faz um apontamento de uma possível mudança, já que isso pode ser um problema. O tema pode ser um problema social, a banca pode aceitar essa solução. Eu me lembro de uma vez aqui, você dando uma dica no corredor para o aluno, em que o cara simplesmente tinha uma dúvida que parece boba. Mas ele falou, professor, eu coloquei eu. Você falou, então, você tem de usar impessoalidade. E sabe o que isso me lembrou? O manual de redação da Presidência da República, que é um documento que às vezes cai em CESP e tal, ele cita o artigo 37 da Constituição, que por sua vez traz o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, impessoalidade também se aplica aqui. Com certeza. Conhece-se, sabe-se, quer dizer, não tem de ficar colocando eu, né? Ou como outrora se usava, não é, professora? O plural majestático, sabemos, né, conhecemos. Hoje não, uma redação tem de buscar essa impessoalidade. De caráter impessoal. Então, o que aparece para você aí em tela é
genericamente falando, muito assim, modelo rústico. Tá bom. Mas é o que se espera. E eu posso afirmar para você que, como corretora de texto, muitas vezes eu pego candidato que não consegue trabalhar com essa estrutura. Agora, se você olhar atentamente, nós estamos trabalhando com os elementos coesivos. Eu preciso conectar. O que falta muito também em texto é qual é a conexão entre uma ideia e outra, qual é a relação entre uma frase e outra, qual é a relação entre um parágrafo e outro. Por isso a gente entende que a parte de conteúdo, ela vai sendo Eu gosto quando vocês descontada. ensinam aquelas palavras que ligam um parágrafo ao outro e que não deixa o texto parecendo um boletim de polícia, né? Um boletim de ocorrência. Que, por exemplo, ainda nessa mesma linha, pode-se afirmar, com base em tais informações, tal. Isso é legal, né? Que são os elementos referenciais e elementos sequenciais. Você vai puxando o aluno, né? Ou, quer dizer, o aluno. Você vai puxando o teu leitor para onde você quer e tal. Tá, professora, nós não temos tempo para isso, você vai ter um curso para isso, tudo bem? Eu quero saber uma coisa. E que me manda... Olha que bacana, isso aqui também, hein? Silvia, legal. Você dá uns exemplos loucos ali de o título, como é que funciona. Dentro do próprio texto. São as partes assim, eu diria para vocês que esse é um texto em que o corretor ligaria para você e falaria, olha, em que lugar você fez o curso, em que lugar você fez uma oficina de redação, porque ele apresenta todos os elementos. O que a gente chama comumente de tópico frasal, depois a ideia primeira, depois a ideia segunda de um parágrafo, está tudo demonstrado nesse material que vocês vão receber. Tá. Os grifos e as partes dos textos, que são os elementos que aprofundam a sua argumentação. O que eu posso dizer para você, assim, também, Ale, sem medo de errar, é o que falta. Quando eu pego um monte de textos em que os candidatos querem entrar com recurso, você fala assim, Silvia, então tá, resume, o que falta? Qualidade argumentativa. Eu sempre digo, contra fatos não há argumentos. Como é que eu vou argumentar sobre alguma coisa que é óbvia? O candidato precisa convidar a banca corretora exatamente aquilo que eu sempre digo em aula, filosofar sobre a montanha, porque o próprio tema e os próprios textos motivadores já são filosóficos. É treino. Treino, como tudo na vida. Professora, antes de entrar no grande finale, que a gente só vai bater um papinho aqui no estudo de caso, que a professora vai dar um viés que nós observamos, eu queria dar um toque para os colegas. Não esperem redações como o tema Minhas Férias, né? Então, não será. Professora, não será. Tem sido uma constante esses temas de cunho filosófico, sociológico, de ponto de vista de economia, às vezes misturado com direito e tal. Quer dizer, hoje para cair equidade, para cair segurança jurídica, mas claro, como um texto norteador, igual você falou, não citando a Constituição ou a parte técnica, mas aquilo que é aplicabilidade para o cidadão, a cidadania em o seu amplo aspecto, isso é comum. Está caindo Nietzsche, muito comum. A Balma, é isso. Exatamente. O bom produtor textual é sempre um bom leitor. Não adianta você querer discorrer, escrever sobre um assunto que você nunca ouviu, do qual você nunca ouviu falar. Para a gente poder produzir, eu preciso ter um conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais aumenta a minha qualidade argumentativa. Mas aí sempre eu faço sempre a voz do aluno. Mas como é que eu faço para melhorar a minha qualidade argumentativa, para ampliar meu conhecimento? Ler. O segredo é ser um bom leitor. Se a gente sabe quais são os caminhos pelos quais a banca vem passando, então eu vou ler tudo sobre esses assuntos. Professora, ultimamente, se a pessoa tenta lembrar uma palavra e aparecer um texto, aí ele pega e faz assim, ó. O que significa um lustro? Lustro, período de 5 anos, quinquênio. O cara esqueceu que o período de 5 anos, que o texto fez menção, ele também pode aparecer como uma palavra lustro. Mas ele não se lembra. Mas ele, para que ele precisa lembrar? Ele tem os meios de lembrar. Isso tem um efeito trágico na sociedade atual. Com certeza. Se você esquecer o celular, a pessoa não consegue mais conversar sobre alguns pontos. E o que a professora está falando é muito legal. Tem de procurar ler, e uma coisa muito importante, isso é dica de velho, tá? Desculpa, não é dela. Você tem de ser um cara que gosta do dicionário, né, professor? Leitura crítica. Eu sempre digo, aquela leitura em que você... A leitura superficial em que você,
não sei o significado dessa palavra, mas pelo contexto eu vou tentar me virar. Mas a leitura crítica é aquela Procurar que você grifa, volta lá. Porque aplica, uma hora vai fazer, pode pesar na sua prova. Aplica aquele conceito. Não, mas isso já tem. Uma questão da Banca Fundação, para quem já fez provas da Banca Fundação atualmente, uma questão é essa. O trecho pode ser substituído sem que haja alteração de sentido por. Quer dizer, eu preciso saber a semântica ali naquele momento. Show. É o que a gente chama de sinônimo, né? Muito comumente chamado de sinônimo, mas isso cai na prova. Ó, pessoal, então vocês já sabem, né? Vai ter curso online da professora. Ao final desse material, já vou avisando, porque já me deixaram um recado aqui, ó. No descritivo do material, há um link, vocês podem pegar o material, tá? Ao fazer lá o e-mail, o telefone, a gente vai entrar em contato. Não, é sério, não é que a gente vai dar o material para pegar o seu contato, não. Mas se você quiser deixar o seu contato, porque nós vamos montar uma turma, que tem muita gente pedindo, de um final de semana, pelo menos um sábado de manhã, só de redação, só que tem um negócio, não é para quem vai aprender. Para isso tem um curso online. A professora já vai chegar nos caras que são bambambãs e fazer com que esses caras de 6, 5 passem para 9, 10. É dica direta e com apostas. Então a gente vai fazer grupos fechados. Entre em contato e deixa, e também o WhatsApp, já deixa o telefone, tem o WhatsApp, porque esse é o nosso WhatsApp, 31294356. Professora, para finalizar, eu tenho uma observação. Poxa, o papo tá bom, gente, mas infelizmente eu não vou atrapalhar a professora e nem vocês. Eu já passei do tempo. O estudo de caso, ele fala dessa vez em 30 linhas. Ninguém comentou nada. Aliás, ninguém comentou, nem peso de matéria comentam, né? 200 explicações de edital. 30 linhas. Você sabe quanto era no TRF4? Estudo de caso? Não? 20. Estranho, né? Eu e a professora estávamos discutindo isso. A professora falou, Ale, alternativa A, isso pode estar exigindo uma estrutura, mas não é o estilo. O estudo de caso é uma questão mais direta ao ponto. Ela falou, talvez, pontos que possam ser exercidos a cobrar. Como assim? Porque ela me pediu, a professora me pediu para que eu mostrasse, como foi a prova do TRF4 no que se refere a estudo de caso. Eu vou pegar um caso que foi o juiz, o Dr. Nilson, que, graças a Deus, ele deu um caso de previdenciário sobre pensão por morte. Fez 3 perguntas. O que caiu na prova? Uma pensão por morte, 3 perguntas. Dr. Nilson, muito obrigado. Muito obrigado. Você não sabe como tem gente que quer conhecê-lo para te dar um abraço. Isso aqui foi a prova. Eu não vou ler para vocês, caiu um caso. Tá. Aí veja, com base nisso, responda. Isso é estudo de caso, não é redação. Formado em direito. Quais são as regras atuais de rateio? Quem tem qualidade dependente vai se receber? Até quando? Eu falei, Silvia, desculpa, manda uma cara pergunta para mim. Até quando? Lógico, o cara... Vou dar um exemplo tosco. Até os 21 anos de idade, salvo isso, aquilo. O cara vai responder o quê? Com base na legislação previdenciária, não sei o quê, se diz isso. Mas o máximo que ele vai gastar aqui, por uma informação como essa, são 3 linhas. Se eu colocar aqui, eu vou ter 12 linhas. 15 linhas. Ela falou, então, Ale, pela lógica das coisas, ou eles podem trazer um ABCDE para dar mais coisas, ou é a tal estrutura. Professora, pelo que nós imaginamos aqui, e eu falo, na área jurídica eu nunca vi questões como dissertação sobre pensão por morte. Não. Ele vem com estudo de casos, é mais pontual. Você acha que ele pode aumentar, então, o número de itens, é isso? Eu acredito que é uma possibilidade de aumentar um tópico. Ou foi um erro mesmo? Mas ela pode trazer, de repente, um tema em que aquilo que você disse, de repente eu te dou um tema, um assunto, um tópico, você consegue discorrer, responder isso em 3 linhas, e uma pessoa que tem um conhecimento mais técnico responder em 12. Entendi. Tudo bem? Aí é a qualidade daquilo que a gente chama de não é nenhuma qualidade argumentativa, porque isso não é necessariamente o seu argumento que vai valer, mas é o seu conhecimento técnico. Bom, mas Silvia, seja como for, estudo de caso ou não, que acabou o tempo nosso, o sujeito vai ter de escrever de forma clara e cristalina, da mesma forma, mesmo que seja uma parte técnica. Porque senão ele não consegue passar a ideia e pode passar ambiguidade, o que seria terrível. Exatamente. A linguagem formal associada ao seu conhecimento técnico, resumindo, é isso. Gente, ó,
descritivo do vídeo, link, pega o material, entre em contato, assiste o curso da professora Silvia, aliás, é a professora também do curso do online, vamos trabalhar com questões. E, por favor, deixa aí, na hora que pegar, né, Tiago, vai deixar o e-mail e o telefone, se possível, do WhatsApp, nós vamos montar e vamos avisar já de cara, ó, só vai ter tantas vagas para fazer isso no sábado de manhã, no sábado à tarde. A ideia minha era fazer mais ou menos uma parte de manhã e todo o resto, tarde e no outro dia, só a parte de estudo de casos com os caras da área jurídica. Por quê? Porque agora, eu não sei se vocês sabem, mas a parte área jurídica, ela mudou. Pode cair todas aquelas matérias de direito. Ou seja, a pessoa está morta, né? E também o ponto muito alto. Professora Silvia, muito obrigado. Me perdoe ter acabado com a sua tarde aqui de gravações. Imagina, eu agradeço de coração. Deixa comentário aí para a professora, a gente vai ler tudo e procurar fazer o melhor trabalho. Inclusive sugestões, professora, faz um encontro na oficina, levanta essa lebre, aquela outra, isso é muito bom. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, muito obrigada pela presença de todos. Valeu, pessoal, tchau! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos.